Então, então, dona de casa vai poder se aposentar. Olha, acho que é a profissão mais cansativa do mundo, não é não? Porque não acaba nunca o trabalho da dona de casa, Uma né? eterna função, né? Ah, ela acorda já está trabalhando, Ela né? acorda trabalhando, vai E dormir, vai tá dormir. trabalhando. Se vacilar, ela deve levantar e escrever um bilhete para o dia seguinte, né? Porque é muita Mas gerente, coisa. o tempo todo tá ali, gerenciando aquilo. E essa questão, o governo, que a gente chama de contribuinte facultativa, o governo agora, no final de agosto, aprovou uma lei reduzindo para uma alíquota de 5%, sobre somente um salário mínimo, então você não pode escolher que faixa quer contribuir, e somente para famílias cuja renda é de até R$ 1.090 por mês, ou seja, 2 salários mínimos. Então, qual é o princípio? Só pode ser mulher. Ela é uma dona de casa, então ela exerce atividade no lar dela, não tem uma atividade que renda... Ela não pode ser que faxineira, dona Não. de casa, empregada doméstica, dona de Não, casa. ela é uma dona de casa. Costureira, então ela dona não de tem renda. casa. Não Por tem exemplo, renda. pode ser. Qualquer... O problema é que a costureira não te dá nota, não dá recibo, então... Mas aí é até interessante a tua pergunta, Lê, pelo seguinte, nós estamos até fazendo uma campanha, diaristas, sejam contribuintes funcionais com 5%. A diarista é uma pessoa que não tem vínculo, não tem contrato, é uma mulher, é uma dona de casa, tem filhos, e hoje somente um terço delas, menos de um terço, 30% delas são contribuintes. Então nós estamos falando em 2 milhões e 100 mil diaristas, onde pelo menos 1,5 milhão não é contribuinte, está totalmente sem nenhuma segurança previdenciária, porque o valor dela hoje, ela contribui com 11% ou com 20%. E aí é muito caro. E agora nós estamos falando de R$ 27 mas olha reais, só, como é que vai organizar isso? Então, tá, a dona de casa pode se aposentar, qualquer dona de casa, qualquer Qualquer idade, dona, mas ela tem pode que estar... contribuir para o INSS? Sim, aí tem um detalhe Então importante. vamos começar do começo. Pode contribuir para o INSS, aposentar Perfeito. e depois contribui. Isso. Né? Começa com a Vamos lá. contribuição. Então qualquer dona de casa que possa comprovar que é dona de casa, como é que ela Que comprova? a renda dela, ela vai ter que existe um cadastro que a gente chama de cadastro único do governo, que são para famílias de baixa renda. Ela vai ter que se cadastrar onde se cadastra. Em qualquer prefeitura, ela faz esse cadastramento, então ela tem que estar no cadastro que a gente chama de cadastro único, que comprova que é uma família de baixa renda. Até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Com isso, ela vai tem um código próprio, ela vai começar a contribuir. Esse carnê pode ser impresso, quer dizer, pode ser impresso uma guia pela internet, ou ela comprar numa papelaria ou pegar Aquele nos postos carnê. da Previdência. Tá. Ela vai contribuir com 5%. De um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, que o salário mínimo nacional... Hoje é 545. No Rio ou nacional? Brasil, é nacional. 27. Não, mas o mínimo Rio é federal. maior, não é? Hã? Não, aí é piso salarial de doméstica. O salário mínimo federal ele é único no país. Então são R$ 545, é o menor salário de qualquer trabalhador. No caso, a referência para o contribuinte funcionário vai contribuir sobre um salário mínimo e todo o benefício que ele receber será em cima de um salário mínimo. E quanto tempo tem que Ela tem que ter ela só pode se aposentar por 2 motivos, ou por idade, no caso da mulher com 60 anos, ou por invalidez, se tiver uma enfermidade, alguma coisa assim. Tá, mas aí que ela ter- pode começar a contribuir com 59 e se aposentar com 60? Não, vamos lá. O tempo mínimo de contribuição são 15 anos. Ah, tá. Então, tem se um ela tempo começar mínimo. com 45, ela atinge os 60. Não, sim. Mas se eu ela queria- tiver 50 anos, como exemplo, ela começando agora vai se aposentar aos 65. Tá. Porque ela tem que ter esse 15 mínimo anos de é o 15 tempo anos. mínimo. É o tempo mínimo. A de idade contribuição. mínima é 60. Idade- A outra opção é péssima, invalidez. Não, aí é que ninguém quer ter. Ninguém Agora, quer é ter. importante destacar, Leda, que ela vai ter todos os benefícios, com exceção de um, que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela vai ter direito ao auxílio-doença, salário maternidade, a pensão por morte, no caso, para os filhos, inclusive até auxílio-reclusão. De repente, vamos isolar que haja uma situação de ser presa, mas ela tem todos os benefícios. Então, ela é uma dona de casa. De repente, adoeceu, o médico fala, ela vai ficar 6 meses, porque ela quebrou o braço, vai ficar parada. Ela vai receber, durante aquele período, o auxílio-doença, durante 6 meses, um salário. Ela engravidou, vai ter a licença maternidade, quer dizer, ela está na casa dela, mas ela vai ter durante 4 meses
a licença maternidade um benefício da Previdência. Ah, então ela tem a licença maternidade. Auxílio-doença, pensão por morte, de repente é uma mãe solteira e ela faleceu, os filhos vão ter uma pensão. E as Como os aposentadorias... outros trabalhadores. Né? Hã? Como os outros que Qualquer outro contribuem. trabalhador. Então, é uma condição que começa a dar para a dona de casa uma previdência. Ou seja, amanhã ela se aposenta, é uma renda a mais na família. Agora me diz uma coisa, o fundo, Previdência, não, o trabalhador, o tempo, como é que chama quando a pessoa é demitida? a demissão sem justa Esqueci, causa, Aviso prévio? Não, o aviso aviso prévio, que é outro obrigado. assunto. O aviso prévio que é outro assunto, pois é esse que eu queria entrar agora. Ok. O aviso prévio está meio confuso ou eu que não entendi Está direito? totalmente confuso. Explicar por quê. Foi assinada agora, dia 11, uma lei, é a 12.506, que simplesmente falou o seguinte: a cada ano de trabalho adicional, limitado a 90 dias, o trabalhador tem 3 dias de aviso prévio adicional. Então, vamos exemplificar. Um trabalhador com 5 anos de trabalho. Pelo que dá a entender na lei, apesar que não está bem claro isso daí, o primeiro ano já garante ele 30 dias de aviso prévio. O segundo, porque tá. hoje já tem os 30 dias. Então, o que aumentou é que a cada ano adicional tem mais 3 dias, limitado a 90 dias. Então, um trabalhador com 21 anos de trabalho, ele atingiria o limite. Ele tem 30 dias do primeiro ano, mais 20 anos, a 3 dias, cada um dá 60, limite de 90. Então, a cada ano adicional, mais 3. Então, pegando o exemplo de 5 anos. Ele tem 30 dias do primeiro ano, mais 12 dias dos 4 anos adicionais. Só que essa Ele lei teria 42 dias daria 42. de aviso prévio. Só que a lei do aviso prévio, ela é recíproca. Ou seja, da mesma forma que uma empresa demite e ela tem o direito de indenizar ou querer que ele trabalhe, o trabalhador, ao pedir demissão, o empregador ele tem o direito de liberá-la do aviso prévio ou querer que ele trabalhe. Se ele não trabalhar, o trabalhador é que indeniza o patrão. É o mesmo peso, a mesma medida. Então, invertendo agora, o empregado pediu demissão, nesse mesmo caso. O empregador fala, olha, de repente eu quero que você trabalhe esses 42 dias. Ah, não quero trabalhar porque eu arrumei outro emprego. Não há problema. O empregador tem o direito de descontar os 42 dias. Então, começou a levantar N problemas, Confuso, né? N dúvidas, porque eles só puseram um parágrafo único na lei falando, estendeu mais 3 dias. Quais são as dúvidas atuais? As centrais sindicais estão dizendo que o direito é retroativo, já que a lei trabalhista, mas na minha interpretação não tem direito retroativo nenhum. Uma lei vale dali para frente, não é dali para trás. Mas algumas centrais estão dizendo o seguinte, não, o trabalhador que foi demitido até 2 anos atrás, ele tem o direito de reivindicar na justiça. Mas isso não está escrito na Não, lei. não está escrito. Não, isso daí, para mim, é barulho de central. Não tem direito nenhum. Vai perder. Agora, vamos lá, as dúvidas. Mas aí eles mandam entrar na justiça. Não, eles já estão É movimentando. bom que a justiça já não tem quase nada, né? Está tão assim ágil, né? Agora, olha onde estão as principais Vai polêmicas. ficar animado. Quando um trabalhador, uma empresa demite, por exemplo, e ela pode falar o seguinte, ô fulano, eu quero que você trabalhe 30 dias, pegando a situação atual. Nesse momento, o trabalhador ele pode optar em fazer uma jornada completa quer dizer, todo dia cumprir o horário, então ele vai sair 7 dias antes. Então, o aviso prévio atual, quer dizer, até umas 10 dias atrás eram 30 dias, ele sairia 7 dias antes, porque ele cumpriu o horário integral. Mas ele tem a opção de sair 2 horas antes ou depois. Ah, que é tipo para ele procurar emprego? Isso. Né? Então, imagina que ele tem direito a 90 dias. A empresa vai demiti-lo, sem justa causa, e ele, durante 90 dias, vai ser 2 horas antes ou depois. Ou ele opta em cumprir o horário integral e, aplicando a proporcionalidade, teria 21 dias a menos, ou 14 ou 13, de acordo. Nossa, Isso não muito está claro. Uma outra coisa que é uma polêmica muito grande, porque não só a questão do tempo, mas a questão do custo. O aviso prévio hoje, quando a empresa indeniza, ele dá um avo a mais, ou ele trabalha, ele dá um avo a mais de férias e 13º. Então vamos imaginar que eu indenizei, a empresa demitiu um funcionário, ele tem 21 anos, deu os 90 dias. Eu vou ter que indenizar 3 avos a mais de férias e 13º ou somente um avo? Não está escrito. Então está uma confusão agora.
Tem um princípio na lei que é o seguinte, quando não está escrito, vale o que está escrito. O que está escrito que é a tá CLT escrito? atual. Então, a CLT você teria que aplicar toda a proporcionalidade. Nós estamos falando de um lado, é quando a empresa demite. Aí, quando o trabalhador pede demissão, já imaginou, o trabalhador arruma um emprego novo, uma condição melhor, tem 20 anos de trabalho, pede demissão, a empresa fala, olha, meu amigo, só que você vai ter que cumprir os 90 dias. Aí ele fala, bom, mas aí eu vou perder o emprego. Ah, então me indeniza. Nesse momento, pegando a CLT, a regra é pão, pão, queijo, queijo. Então, o que está acontecendo nesse momento? Tanta polêmica, o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a Casa Civil, disse que vão fazer uma lei complementar ou É claro, uma vai ter que instrução ser- normativa. Tem que regulamentar. Vai regulamentar. E aí vem um outro ponto importante. Mas isso vale para empregado doméstico também? Vale. Totalmente, 100%, não é 99%, não tem a mínima margem de dúvida. Por quê? A Constituição Federal, no seu artigo 7, ela tem 34 direitos trabalhistas. Desses 34, tem um parágrafo único que limita a 9 os direitos da doméstica. E um deles é o aviso prévio. Então, o inciso 24, que é onde fala do aviso prévio, como a doméstica tem ele integralmente, não tem nenhuma mudança. O que vale para um seletista de uma empresa, vale para a doméstica. E aí, novamente, vem a polêmica. No emprego doméstico, existem características diferentes. Nenhum empregador demite um empregado e vai deixá-la cumprindo o aviso. É diferente quando ela pede demissão, porque por um motivo qualquer, porque é uma relação que a base é a confiança, e de repente fala, olha, Maria, como exemplo, eu vou te pedir uma gentileza. Gentileza. Sempre, né? Tá vendo? Já que você quer pedir demissão porque casou, vai viajar, seja lá o que for, eu preciso arrumar alguém para pôr em casa, porque eu tenho crianças pequenas e vai por aí afora. Nesse momento, ele pede para ela cumprir. Agora, quando é o contrário, não. Ele indeniza na hora, ele sempre indeniza. E, normalmente, estatisticamente, de cada 10 domésticas que saem do trabalho, 8 são demitidas pelo empregador. E são indenizadas. Então, já está valendo. Se eu hoje tenho empregada, voltando ao exemplo de 5 anos, tenho empregada com 5 anos e eu a demito hoje, já está valendo esses 3 dias adicionais. E o contrário, vale da mesma forma. Ele pode, ela pedir demissão, não quero cumprir, e ele descontar dela os 42 dias. É o mesmo peso e a mesma medida. Essa é a lei do aviso prévio que está na CLT. E a doméstica tem o mesmo direito sem tirar nem pôr. Então, falta essa regulamentação e o próprio relator, o deputado federal, que foi o relator na Câmara, com essa polêmica toda, ele falou, não, a minha relatoria é o seguinte, só vale para as empresas, o empregado não. Ele tem 20 anos, se ele pedir demissão, ele só tem que indenizar 30 dias. Então, vai ter que mudar a lei, vai ter que mudar a CLT. Então, essa lei ficou muito mal elaborada. Então, a questão Tem que ser doméstica tem o aprofundado, mesmo agora vai direito, ter que regulamentar, vai ter que mas fazer já um está complemento, valendo. não sei como é que chama. E aí o problema já está Vai ter que valendo. fazer. Hoje mesmo me ligou uma empregadora doméstica e querendo saber, olha, está valendo isso daí? Falei, olha, não é infelizmente, felizmente a situação está valendo. A Não, minha infelizmente empregada- é por conta do tumulto, né? Não, esse que é o problema. Porque Agora, aí só você não gostaria sabe. de destacar... Agora, o patrão doméstico está sempre perdido, porque, na verdade, a gente não estuda direito nem contabilidade. legislação E é uma legislação muito delicada. Contador Que tem pra assim, te orientar, que tem um senão negócio você não assim, se consegue. você demite uma empregada doméstica no dia 14, é uma coisa, se questão você do demite dia avo para o 15 é 13º. outra. E é é? coisa que você não sabe, não adianta, você não está nem de má fé, você simplesmente, não é isso? Isso aí. Eu sei porque eu tenho um contador, e eu telefono e pergunto. Não, e aí mas porque vem- assim, se você demite dia 14 de Não, de outubro... qualquer mês. Não, tá, mas estou falando só para gente... perfeito. 14 de outubro. A pessoa não tem direito a esse... Há um avo de 13º. Não, Já tem direito a trabalhar 9, pelo menos 12 15, avos de é. 13º. Já tem que trabalhar Se pelo você menos 15 dias demitir do dia mês. 15, Já tem o direito ao tem avo direito a 13º. 10, 12 avos de 13º. Tá Agora, bom pra férias é você? diferente. É muita regra. Agora, repara as férias. As férias não é trabalhar 15 dias no mês, não. É diferente. Imagina que você admitiu Não, uma doméstica no férias dia de 30 20. dias. Não, o que eu quero dizer é o avo para... Ah, O tá. avo Cada do ano um 13º. avo, não é isso? Mas as férias, nesse caso, é diferente. Ah. Vamos supor que a pessoa foi admitida dia 20 de qualquer mês. Dia 20 de janeiro, tal. E ela é demitida agora, vamos supor, ela pediu demissão no dia
12, 20... Não, ela pediu demissão no dia 4 de março. Aquele período, você conta as férias, é do dia de admissão para o dia que ela sai. Então, ela interpõe o mês. Então, vamos supor, do dia 20 ao dia 3 do outro mês, dá 14 dias. Então, ela não faz jus àquele avo. Não é que nem o 13º, que é dentro do mês. Então, são tantas características, nuances, que precisa, de fato, contador. E aí vem um outro aspecto. O empregador doméstico, quem ele é? Qualquer pessoa. Eu digo que até o pipoqueiro que está ali vendendo pipoca, às vezes ele tem uma carrocinha bonitinha e tem alguém cuidando da casa dele e uma empregada doméstica. E até cumprindo a lei, dependendo da condição dele. E aí, qual é o conhecimento dele de legislação? Nenhuma. Então, aí vem a questão, vou contratar um contador. O contador, hoje, em média, cobra de 100 a meio salário mínimo por mês. E aí vem, não vou fazer propaganda não, mas tem entidades hoje na internet que ele faz o mesmo papel de um contador, você pagando R$ 8,00 por mês com direito à consultoria jurídica, assessoria, faz a folha todo mês direitinho pela internet. São ONGs que fazem esse trabalho até para quebrar essa barreira do custo de um contador para estar na lei ser um fator inibidor. Quer dizer, Pois é, mas de certa forma, quando se fala, eu acho que o empregado doméstico tem que ter os direitos do trabalhador. Tem que ponto. ter. É uma funcionária, né? A maneira de fazer isso, esse requinte do dia 14, do dia 15... Tem que ter um contador. Alguém tem que saber fazer isso, porque uma pessoa comum que estudou outra coisa, ou que é ator, ou que é cantor, ou que é jornalista, ou que é psicanalista, ou que é escritor, honestamente, não domina isso. E não é má fé. Não é má fé. É uma dificuldade mesmo. Eu só descobri isso porque eu liguei para o contador um dia e falei, mas eu queria... Ele falou, mas hoje é dia 15. Eu falei, e aí, o dia 15? Você quer o quê? Que a pessoa apronte dia 14? Não pode aprontar dia 15? Ele falou, não, porque... Aí eu descobri que tem vários detalhes, começo das férias. Não, você também, vê uma empresa... Você tem que, entendeu? Olha... Uma empresa tem um departamento pessoal, um empregador doméstico, mas pela a lei, gente ele não tem a tem mesma departamento rotina. pessoal na cozinha, né? É a mesma rotina de uma empresa, Leda. E aí, qual é o conhecimento dele? Então, é o que eu digo. Agora, só gostaria de enfatizar, Leda, a questão de falar, diaristas, sejam contribuintes funcionais com 5% de INSS. Tem diarista hoje, a maioria das que contribuem, estão contribuindo. Não, é que a diarista, quando ela contribui, a diarista ela é uma profissional liberal. E ela contribui como autônoma. Profissional liberal? É, uma diarista, ela não tem vínculo. Tá. Você a contrata, de repente ela vai uma vez por semana na tua casa, 2 vezes. Então, uma ela vez na tem, sua, uma vez na dele. lógico. Então ela tem que começar a contribuir, porque amanhã ela vai envelhecer. Sim, mas ela tem essa possibilidade que acabou Não, mas o contribuinte facultativo, a diarista não entra. É dona de casa que não trabalha fora. A diarista não entra? Mas é o que eu quero dizer. A diarista entra, porque quem vai provar que a diarista não é uma dona de casa? Ela não tem carteira, não tem comprovante nenhum. Então, eu digo, diarista, primeiro, aqui contribui hoje, a maioria das que contribuem, Leda, estão contribuindo com 20% sobre um salário mínimo, pagando R$ 109,00 por mês. Ela pode abaixar para R$ 27,00, R$ 25,00, uma economia de R$ 81,75 por mês, que para ela pode ser 2 cestas básicas no mínimo. Se ela contribui hoje com 11%, o que dá R$ 59,95, ela baixa para R$ 27,25, o que dá uma economia de R$ 32,00. Então, para que pagar 20% ou 11% para um benefício de um salário mínimo, já que ela tem todo o perfil de uma dona de casa, seja contribuinte funcional?